Olá, tudo bem? Então, a gente tem aqui na tela já alguns pontos que vão ser muito usuais na nossa jornada com API REST, com Web Services, tá bom? Que tomam esse trabalho de REST, envolvendo ali a construção desse produto, desse projeto e assim por diante. E existem esses pontos aqui que eu vou esmiuçar com calma aqui, cada um deles, que envolvem essa possibilidade consumível via uma API REST, que são basicamente o recurso, os endpoints, e aqui eu trouxe alguns status code porque eles são muito importantes de se trabalhar corretamente em cada endpoint. Então vamos entender basicamente esses 3 pontos e claro que no decorrer do desenvolvimento isso aqui vai ficando mais claro para você, caso você ainda não tenha tido nenhum tipo de experiência com API REST. Então vamos entender. Basicamente, quando eu comentei ali que eu tenho quando eu coloco um web service, eu tenho uma API em rede. Eu tenho uma interface ali disponível para consumo via HTTP que vai fazer algo que vai me permitir fazer algo que vai me permitir entregar aquele dado, aquela manipulação para diversos devices, para diversas interfaces de consumo. Então, isso é possível, essa conexão é possível por meio desse ponto que a gente chama de endpoint, tá? Se a gente pegasse ali e traduzisse endpoint, seria basicamente o fim da linha, né? Ponto final, alguma coisa assim. É realmente onde isso vai ser um pedaço de URL na tua URL principal da API REST, do Web Service, que vai indicar o endpoint de manipulação de algo, tá? Então, quando eu bater naquela URL, naquele endpoint, né, passe a pensar assim agora, eu vou estar fazendo alguma operação, eu vou estar fazendo algo. Então, realmente, é o ponto final, é o ponto de chegada que eu tenho que acessar para executar alguma coisa, tudo bem? Por convenção e boas práticas, esses endpoints eles acabam tendo o nome do recurso que está sendo manipulado e ele fica no plural. E o que vai diferenciar se eu estou fazendo uma operação X ou Y vai ser o uso correto do verbo HTTP para aquela operação. Ou seja, o HTTP, até o momento, caso você não saiba, a gente vê que a gente tem ali no PHP a Super Global Get, a Super Global Post, e a gente entende que para recuperar um dado da URL, a gente tem que usar o get, né? E para mandar um form, para salvar, para criar, a gente tem que mandar um post. Normalmente a gente fica fechado nesses dois métodos, né? A gente chama de métodos até pelo métodos do atributo do form HTML. Mas o próprio HTTP, que é que nos permite essa comunicação aqui na internet, né? Nessa troca de texto, de mensagens, ele tem muito mais métodos que aqui a gente vai começar a chamar de verbos para manipulação ou para representação de algo requisitado via HTTP. Então, além do get, além do post, a gente vai ter o verbo put, o verbo patch, delete, options e head. Tá? Aqui são os mais comuns que você vai visualizar no dia a dia, tá bom? Esses pontos aqui que eu deixei bem claro nessa coluna aqui do nosso lado esquerdo de quem olha para nossa tela aqui, né, da gente que está olhando a tela, coloquei uma paridade aqui. Você percebe que todos os endpoints, que é um local onde eu bato para executar algo, eles têm a mesma nomenclatura, products. Ou produtos, se a gente quiser traduzir. E o que vai diferir muitas das vezes, além de um parâmetro dinâmico, vai ser o verbo que eu estou mandando para aquela rota. Percebe essa diferença aqui? E dado esse verbo que eu estou requisitando naquela chamada de endpoint da minha API, eu vou ter algo sendo executado. Então a ideia do get aqui, já trazendo em panos limpos para a gente, sempre que eu quiser recuperar alguma informação, eu vou mandar uma requisição para a API com esse verbo get, indicando que eu quero recuperar ou todos os produtos, que é a primeira linha do get/products, ou um produto específico, que é a linha logo a seguir, tá bom? Se eu quiser criar um produto, eu mando um post para a rota/products. Por mais que /products seja igual aqui pra gente com o get principal, o que vai diferenciar que eu quero salvar ou recuperar é o verbo. E quando eu mandar um post, eu vou estar indicando para a minha API REST que eu quero criar um novo produto, tudo bem? O mesmo vale para o put, para o patch e para o delete. Só que claro que put é para atualização, delete para remoção e o patch ele também é para atualização e diferente do put, o patch ele vai atualizar pedaços daquele recurso manipulado pelos endpoints, tudo bem? E o options e head é basicamente um endpoint onde você pode mandar, por exemplo, requisições para saber quais são os verbos suportados por aquela rota principal daquele teu recurso, tá bom?
e o recurso em si é o objeto manipulado por esses endpoints. Nesse caso, é um produto. Tá? Normalmente, você pode até pensar aqui dentro do Laravel que ele vem a ser um model e trazendo a mesma ideia do model. O model ele representa aquele dado. Tá? Normalmente, no Active Record, que é usado pelo Laravel, no Eloquent, na camada do model ali, o product, por mais que ele traga em alguns momentos dados singulares, ele acaba representando a tabela como um todo. Mas a ideia aqui do recurso é justamente essa entidade manipulável e manipulável por meio dos endpoints disponíveis. Tá bom? E normalmente os endpoints eles recebem o nome do recurso, mas no plural por boa prática, tá bom? Então, o recurso é o objeto manipulado. A manipulação é possível por meio dos endpoints, que é uma rota, uma URL com um pedaço de rota, que são esses endpoints, onde nós vamos bater para manipular esse recurso principal. E o que vai ditar no REST, se eu estou buscando, se eu estou salvando, atualizando, removendo, só querendo uma informação, vai ser o verbo HTTP enviado naquela requisição, tá bom? Quando eu falo aqui que o endpoint ele é um pedaço de URL, normalmente você vai ter a URL base, que é o domínio base da API, pode ser, por exemplo, api.meunegócio.com. Esse é o URL base da tua API, e aí /products vai ser o endpoint de produtos. E aí eu vou mandar requisições para isso. E normalmente esse pedaço de URL que identifica aquele acesso é chamado de URI, tá? Então você vai ver. Então URI /products um ID dinâmico, /products e alguma outra coisa, assim por diante, tá? Então só colocando aqui na mesa certinho, recurso. Quem vai ser manipulado? Endpoint. É o caminho que me permite manipular o recurso. Verbos HTTP, eu vou chamar de bandeira, que me diz o que eu vou fazer quando eu mandar a requisição para aqueles endpoints, tá? O que eu espero, e dentro de uma lógica que é entregue pelo REST e possível por meio dos verbos HTTP, é o que vai ser aplicado para cada um desses verbos. Então, post, criar, get, recuperar, put, patch tem a ver com atualizar. Uma vez que o put atualiza todo o recurso e o patch pedaços dele, o delete remover aquele recurso, options e head entender o que eu tenho disponível para manipulação daquele recurso por meio dos endpoints, tá bom? E um outro ponto que é muito importante a gente entender, até para entregar as mensagens corretas como resposta da requisição aos nossos endpoints, são os status code HTTP que eu coloquei aqui do lado. Então nós vamos ter esses principais grupos, 200, 300, 400, 500, 200 é a casa dos status code de sucesso, 300 a casa dos status code de redirecionamentos, 400 erros do cliente, 500 erros no servidor. Então normalmente, se você já viu, por exemplo, em algum site, quando você acessa tem aquele 500 internal erro, é normalmente o retorno desse status HTTP quando ocorreu algum problema no servidor e o servidor teve uma exception ali, paralisando o site, e aí acaba entregando esse status code 500 ali. E aí, dependendo do tipo de erro, você consegue variar, por exemplo, 501, 502, 503, o mesmo vale para os outros. Por exemplo, no sucesso, quando você quer entregar um 200 OK independente, deu certo. Você tem o 200 mesmo, que é o 200 OK. Se você quiser algo, por exemplo, eu criei com sucesso, você vai ter o 201 created, tá? Eu fiz a operação com sucesso, por exemplo, mas eu não quero retornar nada. Aí você pode usar um 204 no content. Indicou que ocorreu bem aquela requisição ao endpoint da tua API REST, mas você não quer retornar nada. Então você tem um código HTTP para esse tipo de resposta. Tá? Então isso aqui é bem importante. Isso aqui vai te dar muito... usar corretamente isso vai colocar muita maturidade na tua API REST. Tá? E por mais que seja simples, isso é muito poderoso. Tá bom? Então é isso por hora. Espero que tenha ficado claro. E mais uma vez, esses conceitos vão se encaixar, vão ficar mais visíveis quando a gente colocar realmente a mão na massa. Então vamos continuando. Até mais.